Alô você, nós estamos começando aqui mais um episódio do Arivalcast. Eu sou Arival Dias Casimiro, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, há mais de 28 anos, e toco aqui esse que é o pior podcast que nós temos aí nas redes sociais, mas que traz só gente boa para falar aqui, para ser entrevistado, né? E hoje nós temos aqui o pastor David Ricker, né? O tema hoje é um tema quente, vai falar sobre pornografia e sexualidade à luz da palavra de Deus. O nosso convidado, né, pastor Davi, né? Vamos chamar pastor Davi. Que fica Davi, mais... tá bom. Tá bom. Davi Ricker. Davi Ricker, ele é casado com a Brenda e pai do Pedro e da Nathalie. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Alphaville, um dos pastores da equipe pastoral, formado em teologia, filosofia, pós-graduado em sexualidade humana nos Estados Unidos. Davi, é um prazer recebê-lo aqui, né? Uma honra muito grande. Eu sei que a sua agenda é complicada, mas você nos deu esse privilégio. É um prazer, uma honra, uma alegria. Muito obrigado. Tá bom. Gente, vamos para frente. Esse episódio hoje, ele está sendo patrocinado pela editora Ezion, a nossa editora missionária. Também Reveste Revestimentos Ecológicos. Esse pessoal, eles oferecem pastilhas e placas de revestimento que podem ser aplicados diretamente sobre azulejos existentes sem a necessidade de quebra-quebra. Então, reforme a sua casa, o seu apartamento, sem fazer sujeira, né? O material está aqui, é muito bonito, tem várias tonalidades, vários formatos, então é um negócio ecologicamente correto. Então, entra aí, por favor, www.riveste.com.br. Um pouquinho de dedicação, a gente consegue chegar nesse resultado aqui, ó. E a gente gostou muito. Pastor Davi, a nossa pauta aqui é uma pauta do seu domínio, do seu conhecimento. Você é um especialista hoje, assim, destacado na orientação sexual. Você é uma pessoa que tem um ministério focado nessa área. E, atualmente, nós temos dois temas que têm afetado a vida de muitas pessoas, especialmente jovens e adolescentes: a pornografia e a questão da identidade sexual. Então, nós vamos falar isso nesse episódio e nós vamos começar pela pornografia, né? Vamos embora, é isso aí. Nós sabemos que o acesso à pornografia está cada vez mais fácil nos dias de hoje. Como é que nós podemos nos proteger disso e não cair nessa tentação? Existe uma indústria da pornografia? Olha, primeiro agradecer mais uma vez a oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui do podcast. É um trabalho bastante importante nos temas contemporâneos complexos, né? E aplicar o evangelho a eles é o principal desafio. Se existe uma indústria da pornografia, certamente sim, ela vai se atualizando com o passar do tempo. Então, é uma coisa bastante antiga que foi se tornando cada vez mais eficiente no que se refere à entrega e ao acesso ao conteúdo pornográfico. Isso a partir de todo o século XX, né? Então, quanto mais a indústria tecnológica foi avançando, mais a pornografia vai se tornando mais acessível. E uma coisa vai puxando a outra, na verdade. Se você olhar para a internet, em todo o mundo, o que existe mais na internet site de relacionamento, rede social e pornografia. Então, é sempre uma busca do ser humano por relacionamento, por conexão, por intimidade, que a pornografia oferece de maneira artificial. Né, produzindo efeitos muito danosos aí de todos os aspectos, físicos, psicológicos e espirituais também. Então, certamente existe uma indústria que vai se renovando. Hoje a gente tem
figuras, grandes sites, grandes portais, mas também tem aquelas produções independentes, as próprias pessoas vão produzindo seus próprios materiais. São plataformas onde cada um vai produzindo o seu próprio conteúdo, sim, né? Sim. Oferecendo o seu próprio conteúdo. Então, ela vai se adaptando com o tipo de tecnologia que nós estamos, que vai evoluindo no passar do tempo. Eu me lembro, na minha geração, você não tinha acesso que nós temos hoje. Então, no smartphone aqui, você recebe a cada momento propagandas, etc. Como é que eu posso me proteger disso, né? Eu sou um cristão, etc. Quais são as estratégias que eu posso usar aqui, ou ferramentas para me proteger desse negócio da pornografia? Não, então, em primeiro lugar, eu diria que o problema do cristão é ele entender melhor os efeitos que aquilo produz nele, sim, e entender os motivos, digamos assim, os motivos mais profundos que devem levá-lo a ficar longe da pornografia. Sim. Porque se a gente falar só do comportamento, a gente vai ficar falando dicas assim superficiais, né? Sim. Que podem ajudar a pessoa pontualmente. Sim. São coisas importantes, mas elas não tocam nas raízes mais profundas do problema. Então, por exemplo, as pessoas ficam dizendo assim, você tome cuidado com o seu celular, saia de grupos que te mandam material imoral. As pessoas antigamente falavam assim, toma banho gelado quando você estiver com vontade, sai para correr, não leve o celular para o banheiro. Esse tipo de coisa ajuda pontualmente num determinado dia, mas ela não afeta o que realmente é o apelo da pornografia. Só uma coisa, existe uma pornografia ocasional e uma que é vício mesmo? Isso é detectável, sim? O conceito de pecado é diferente do conceito de vício, né? Tá. Porque o pecado, não existe nenhuma quantidade saudável não pecaminosa de pornografia. Certo. Todo o consumo de pornografia é pecado. Certo. Principalmente pelo elemento da cobiça. Sim. Agora, o conceito de vício ele é mais técnico, ele não é um conceito exatamente bíblico, né? Certo. O conceito de vício ele tem a ver com alguma coisa que começa a afetar a sua vida. Então, na verdade, pode haver um consumo de pornô que é pecaminoso, mas não necessariamente ainda configurado tecnicamente como vício. Isso. Mas o problema é que vai chegar lá. Então, o que é isso? É quando aquele elemento, ou uma droga, ou comida, ou trabalho, ou pornografia começa a afetar a vida social da pessoa, a vida psicológica, ela entra em angústia e ela perde o autocontrole, né? Sim. Ela não consegue mais parar de ver. A gente ouve muita gente, né, que está angustiada, porque está há 10, 20 anos tentando não ver pornografia. Sim. E não consegue, né, por uma série de fatores. Então, como eu estava falando, a pornografia, ela na verdade é uma estratégia pecaminosa do nosso coração caído para a obtenção de um momento de felicidade fora de Deus. Deus não nos deu a pornografia para nos aliviar, consolar, confortar. Então a pornografia é uma estratégia para obtenção deste momento de alívio, de relaxamento, ou até de estímulo também, né? Sim. Portanto, o maior apelo da pornografia é esse, é o efeito que ela produz. Aí quando você me pergunta o que eu tenho que fazer para ficar longe, é entender esse apelo. Sim. Mais do que apenas técnicas comportamentais, sim, é entender o apelo profundo, que é a ideia de que aquilo pode me confortar, me consolar num dia que eu estou entediado, no dia que eu estou cansado, no dia que eu estou me sentindo só, ou a vida sexual no casamento não está regular, por exemplo, está muito boa, e isso gera uma tensão, a pornografia vai surgir como venha cá e você vai ter um momento de relaxamento. E isso que é o grande apelo. Na sua experiência aí de conselheiro, né, e pastor, a pornografia está presente também em pessoas casadas ou é mais em solteiras? Quem são os consumidores hoje? As mulheres estão consumindo também? Ainda é a maioria homem, ainda é homem a maioria, mas tem crescido muito pornografia destinada ao público feminino. Sim. A pornografia, existem muitos níveis de pornografia, muitos estilos. É muito variado, assim, né? E coisas mais mainstream, coisas mais bizarras. Sim. Mas, assim, a maioria são homens. E essa distinção casado-solteiro, na verdade, não faz muito sentido. Sim. Não faz muito sentido. Os solteiros alguns solteiros têm uma ilusão de que o casamento
vai livrá-los, né? Porque ele acha que vê pornô porque não faz sexo. Imagina um solteiro em abstinência sexual, ele tá lá, eu vou fazer sexo só quando eu casar, então eu vejo pornô porque eu não vou lá e não faço sexo com ninguém, eu só estou vendo pornografia. E essa ideia não se sustenta. Então a pessoa casa e o sexo com o seu cônjuge, ele não é igual à pornografia, porque a pornografia é um palco de um só. Você está numa relação de não ter o outro, né? Certo. E aí o sexo real, ele não é igual ao sexo na pornografia. Os efeitos, né, psicológicos, afetivos e físicos. Então ele desprepara a pessoa para o sexo real. Me diga uma coisa, quais são os impactos que a pornografia traz para a vida de uma pessoa, né? Você já falou aqui claramente que é pecado. E a gente tem que tratar a pornografia como um pecado. Aí já está embutido aí todas as consequências que o pecado traz para a vida de uma pessoa. Mas, além do pecado, quais são as consequências aí emocionais, afetivas, relacionais? Sim, claro. Existem várias. Eu vou começar com aquilo que eu acho que é bastante importante, que é a questão da educação do olhar, né? A pessoa que vê pornografia com o tempo, ela vai olhando o outro, e a mulher e o próprio sexo de maneira equivocada. Sim. Então, a pornografia, ela coloniza a memória e a imaginação. Sim. Então, a sua imaginação passa a estar atrelada ao conteúdo pornográfico, a sua memória, ela será ocupada e não tem o que faça, você não adianta, né? Mesmo que você abandone, você continua lembrando e vai lembrar por um bom tempo. Então, a ocupação do imaginário do sujeito, da memória do sujeito, torna ele mais vulnerável para os pecados sexuais de maneira geral. E o educa a olhar para o outro como objeto. Então, a objetificação do outro, o desprepara para o sexo real, que eu acabei de falar. Então, a pornografia, ela não te ajuda a ter uma vida sexual saudável. Porque tem casais, às vezes, que vamos colocar um vídeo. Exatamente, vamos aprender. Vamos ter aqui um estímulo, um negócio assim. E isso é muito problemático, por quê? Porque pornô é como é que chama? Um simulacro, né? Então, o que está ali é uma performance. Certo. E os corpos que estão ali são corpos, geralmente, corpos atléticos, corpos muito bem trabalhados, modelos, pessoas que têm corpos, do ponto de vista estético, padrão, né, estético, cultural, são corpos muito apreciados, né? São corpos muito perfeitos. E na vida real, os corpos não são assim. O cônjuge não tem aquela performance que está lá, que é uma atriz. Né? Uma atriz, né? Exatamente, é um fingimento. Então você vai para uma relação física real com um corpo que não é aquele, não é escultural, mas mesmo que seja um corpo escultural igual àquele, não é um profissional que está fingindo uma coisa. Então, e outra coisa, a pornografia ela produz um efeito de dopamina muito rápido, né? Tem um pico de dopamina que é característico de drogas, né? Então, quando você vai para uma relação normal, na vida real, o crescimento do prazer ele é mais lento, entende? É mais lento. Você vai sentir prazer, mas é uma construção, é um time diferente do outro. Então, a pornografia ela te torna ansioso, ela te torna menos capaz de desfrutar da coisa real feita aos poucos, né? Você quer aquela coisa rápida, explosiva. Tá gostando aí, gente? O papo aqui, nós temos aqui um especialista, está explicando claramente, né? Então, aquela ilusão de que a pornografia vai melhorar a sua relação sexual presencial, isso é ficção, né? Isso ficção, vai atrapalhar. Ficção, vai atrapalhar. Comparações, né? Comparações. Isso. Ô, Davi, esses casais que já estão impactados pela pornografia, como é que eles podem ser ajudados? Olha, eu diria, eu trabalho a partir da aplicação do Evangelho, né? Então, a nossa abordagem, ela não é uma técnica, digamos assim, puramente psicológica para ajudar e recondicionar a mente de maneira a não entrar nas questões do Evangelho.
Então, eu entendo que a melhor abordagem é olhar o comportamento. Eu vejo pornografia como consequência daquilo que está ocorrendo no coração do sujeito. Tá. Então, o que está ocorrendo no coração do sujeito? Como eu disse, a pornografia é uma estratégia pecaminosa do meu coração caído que está buscando uma coisa legítima. Que Certo. coisa legítima? Prazer. Prazer. O prazer ele não é ilegítimo. Porque antigamente eu falava assim, você está vendo pornografia porque você busca prazer demais. Então você tem que se tornar uma pessoa espiritual e parar de buscar prazer. Só que isso não funciona, porque o prazer é uma necessidade humana. Certo. O conforto, o consolo, a própria alegria, a felicidade, o prazer, isso tudo foi criado por Deus. Deus colocou os desejos do coração, né? A necessidade por prazer. Só que o problema é a fonte do prazer. Certo. Então, se eu estou buscando pornografia para ter um momento de relaxamento, de conforto, de consolo, eu tenho dois movimentos importantes. Eu preciso parar de buscar no lugar errado e substituir pela busca de prazer no lugar certo. Então, esse não, que é a renúncia, é acompanhado do sim, que é a busca de prazer em Deus, ou em tudo que Deus me deu. Portanto, o caminho tem a ver com, primeiro, olhar para o coração e falar assim, poxa, eu estou buscando prazer, alegria, conforto e consolo no lugar errado. Certo. E se eu estou substituindo Deus, o Criador, que deveria ser minha fonte de prazer, alegria, por uma coisa criada, então, no fundo, o meu problema é a idolatria. Sim. É a idolatria do coração, Sim. que substituiu Deus por uma coisa criada. E aí a gente começa a perceber esses movimentos do coração, porque tudo que a gente faz reflete aquilo que a gente ama lá no coração. Então, é preciso um reencontro com Deus para fazer de Deus a fonte de felicidade e alegria dessa pessoa. Dentro do que você está colocando aí, a pornografia, então, ela tem a sua raiz no coração pecaminoso. De acordo com o Evangelho, é isso mesmo. É de lá que procede. Mateus 15, né? Mateus 15, 17, 19, Jesus disse que o que sai da boca vem do coração. Aí ele depois fala homicídios, adultérios, maus pensamentos e imoralidade sexual, certo. Que é a porneia, né? Certo. Você tem uma militância também pastoral, né? Sim. Você é pastor e exerce o seu pastorado, trabalha com isso. Na sua visão, né, você está tendo essa experiência lá na Igreja Presbiteriana de Alphaville, qual é o papel da igreja nesse enfrentamento da pornografia tão acachapante hoje? Como é que a gente pode ajudar as pessoas? Como é que a igreja pode exercer uma influência benéfica, libertadora para as pessoas? Então, eu acho que a igreja ela só faz uma coisa, né? A igreja só faz uma coisa, ela prega o Evangelho. O Evangelho é aplicado a todas as áreas da vida. Então, essa é apenas mais uma área em que o Evangelho deve ser aplicado. Sim. E por que a gente não aplica? Porque talvez a gente tem medo, talvez acha que é um tabu, talvez fala pouco, por algum motivo a gente tem dificuldade em falar desses assuntos. Então, acho que trazer à tona, ser mais claro e propor uma solução que passe pelo Evangelho, que é a conversão do coração do sujeito. Certo. A conversão e fazer a pessoa entender que é mais do que meramente um adestramento comportamental. Sim. Se um cristão está reiteradamente vendo pornô, existe alguma coisa de errado no coração dele, uma relação com Cristo que não está da maneira correta. E é por aí que a gente tem de ir. Então, eu diria que a igreja é uma porta-voz do Evangelho. Certo. E a pornografia é um elemento de imoralidade sexual. Então, o Evangelho sempre lidou com realidade de imoralidade sexual desde o primeiro século. Jesus está falando lá no primeiro século que a imoralidade sexual vem do coração. E aí o que precisa é levar cada cristão, cada membro, tem um espaço para que essas pessoas possam ser escutadas, serem aconselhadas a partir do Evangelho. Sim. O apóstolo Paulo, né, ele usa muito no processo da santificação a questão do hábito. Por exemplo, aquele que mentia, para de mentir e passe a falar a verdade. Sim. Né? Aquele que furtava,
começa a trabalhar e não furta mais. Então, E para ser generoso. então, tem a ver isso, por exemplo, nesses pecados sexuais também, esse processo de eliminação de um hábito e a substituição. Eu estou falando isso que Correto demais. É isso mesmo. eu li um livro, O Poder do Hábito, né? E parece-me que a ideia que ele coloca ali é a mesma ideia de Paulo lá em Efésios, capítulo 5, né? Quando ele fala dessa substituição de hábitos. Como é que você vê isso? A substituição do hábito é a substituição no caso da pornografia, é a substituição da fonte de prazer. Certo. Então, de novo, o problema não é buscar prazer, Certo. porque todo mundo precisa buscar prazer. Certo. É justamente o que você acabou de falar, é a substituição. Tim Keller fala que você só vence o ídolo quando ele é substituído. Certo. Então, inclusive um conceito do Tim Keller que é ídolo funcional, né? Sim. Então, o ídolo tem uma função. E o hábito tem a ver com a relação com esse ídolo funcional. Então, toda vez que eu vejo isso aqui, eu me sinto aliviado, eu me sinto desestressado. Porque eu estou mal, porque eu estou, sei lá, vamos colocar assim, estou cansado, vejo pornô, fico melhor. Certo. Então, veja que o meu maior problema não é nem a pornografia, é a incompetência de lidar com o cansaço indo a Deus. Certo. Entende? Porque eu desprezo tudo que Deus me deu para ser feliz e lidar com o meu cansaço e vou atrás do que Ele não me deu. Certo. Então, quando eu vou ver pornografia, é como se eu dissesse a Deus, eu estou indo ver pornô porque tudo que o Senhor me deu hoje para ser feliz não é suficiente. Sei. Aos meus olhos. Eu preciso de uma coisa que o Senhor não me deu. Então, a substituição do hábito tem a ver com o fato de reconhecer isto e, ao invés de buscar prazer aqui, aprender a buscar prazer em... Quando eu falo buscar prazer em Deus, é porque as pessoas, elas talvez imaginem assim, ir para a igreja, orar e jejuar e ler a Bíblia. Só que não é isso que eu estou querendo dizer. Certo. Ter prazer em Deus é ter prazer em tudo na vida que foi Deus que me deu. Então, se eu sou solteiro, eu preciso olhar para a minha vida e toda a minha vida deve ser palco de obediência, mas fonte de alegria também. Certo. Se eu sou casado, é a mesma coisa. Então, a ideia da substituição do hábito faz todo sentido, que na verdade é a ideia da substituição da fonte. A fonte, né? Deus passa a ser a minha fonte. Qual é o contrário de cobiça? Se a gente parar para pensar, porque nas palavras de Paulo que você falou, né? Certo. A mentira, a verdade, roubar e ser generoso. Se aqui eu estou vivendo a cobiça, eu classifico cobiça como pôr a atenção erótica indevida naquilo que não me foi dado por Deus. Por isso que os 10 mandamentos falam, não cobiçarás a mulher do próximo, né? Quer dizer, não é a sua, não é minha, né? Então, se cobiça é pôr a atenção erótica indevidamente naquilo que não me foi dado por Deus, o contrário disso é pôr a atenção naquilo que me foi dado por Deus. Então, o contrário de cobiça é gratidão. Certo. Porque gratidão é o foco e o desfrutar contente daquilo que Deus me deu. Pelo que você está colocando aqui, né? Vocês estão gostando aí do argumento, né? Então, qual é o papel da mente nesse processo? Mente. Sim. Ora, a nossa mente, ela é mais uma categoria regida pelo que a Bíblia chama de coração. Sim. Né? Então, sempre voltando para a abordagem do Evangelho. Sim. O Evangelho chama o coração do centro decisório, o centro dos amores. E a mente, ela funciona como mais uma instância daquilo que realmente é o centro de tudo. No entanto, o grande desafio da mente é que, poxa, nós lidamos com pensamentos sem que necessariamente a gente possa... Como é que eu uso a palavra? Eu estou com a palavra controlar, mas não é exatamente isso. Porque vamos usar essa palavra por falta de uma melhor. A mente é como se fosse uma estação de ônibus, né, onde chega um monte de coisa, né? Só que chega e tem de ir embora. Certo. Às vezes as pessoas se angustiam muito porque estão pensando coisas. Sim. Eu lembro que quando eu via pornografia, eu era solteiro. E eu sou casado há 18 anos. Então, graças a Deus, eu consegui abandonar a pornografia antes de casar. E eu me sentia muito mal porque eu era tentado. Certo. Ora, nós só somos tentados porque alguma coisa nos atrai. Certo. Porque pensamentos passam na nossa cabeça. Certo.
E eu me sentia muito mal antes de pecar, eu já me sentia condenado, já me sentia derrotado. E eu achava que Deus estava triste comigo. Eu tinha 19 anos, 18 anos, até menos do que isso. E então, quando vinha aquela vontade de pornografia, que eu já tinha prometido para mim, para Deus, para o diabo, que eu não iria mais ver, quando vinha aquela vontade, eu falava assim, cara, eu não presto, cara, eu não tem jeito, tá vendo? Eu já estou com vontade de Deus, estou com vontade de novo, né? Deus eu vou tomar Santa Ceia hoje, eu não estou eu imaginava assim, né? Deus está me olhando e falou assim, caramba, de novo, cara, já te disse para não fazer isso, e eu aqui... Então, eu nem tinha visto ainda, né? E eu já estava me sentindo muito mal, porque eu não queria ter de lidar com nenhuma atração à pornografia. Certo. E isso é um erro. Então, as pessoas precisam entender. Vai passar muita coisa na sua mente. Eu falei da memória, né? A pornografia, ela ocupa a memória, não tem jeito. Ela modela a imaginação. Então, muita coisa virá à sua mente. Lembrando da metáfora do ônibus, é como se você não pudesse evitar que vários ônibus entrassem. Você precisa despachando um por um. Certo. Agora, o que você não pode é chegar com o pensamento, recebê-lo na porta, entrar na sala, levá-lo para o quarto e para o banheiro. Eu sei, Tiago, a carta de Tiago usa aquela figura do parto, né? É verdade. Né? Do desejo, aí vem a cobiça. Que o arrasta, né? Que o arrasta, que seduz, né? Seduz e arrasta. Se a gente trabalha a mente, né? Se a gente consegue resistir mentalmente no pensar aquilo, no ficar pensando aquilo, isso ajuda, isso é um processo... Eu não sei, a gente quer didaticamente separar as coisas, mas a importância da mente, porque Paulo fala lá claramente, né, que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Sim. Como é que você trabalha essa renovação da mente aí? Então, eu acho que o primeiro erro é a pessoa imaginar a renovação da mente como... Eu não posso pensar nisso. Sim. Então eu vou fazer alguma coisa, eu vou orar muito, eu vou jejuar, eu vou para a igreja, aí vai acontecer um negócio que a minha mente vai ser blindada. Certo. E aí eu não vou pensar nisso. Pastor, a maneira mais fácil da gente pensar em sexo indevidamente é ficar o dia inteiro falando não vou pensar, não vou pensar, não vou pensar. Certo. Se eu ficar não vou pensar, não vou... Eu já comecei a pensar. Então, a repressão pura e simples de um pensamento, ela não funciona. Sim. Né? Então, é igual o cara na Idade Média que colocava um cinturão e apertava, torturava a si mesmo, né? Para não pensar. Então, quando vinha um pensamento, ele apertava assim. Só que ao invés de ajudar o pensamento não vir, aquele negócio lembrava ele 24 horas do tal do pensamento que ele tinha que se prevenir. Certo. Portanto, a renovação do entendimento não é que a sua mente ficará blindada, Sim. porque você alcançou um nível de espiritualidade, ou porque você foi perdoado, então acabou, você foi liberto. Né? Eu penso assim, é ser o mais realista possível, se preparar para ser tentado, para se preparar para ter pensamentos. Né? É como um lutador de MMA que a luta está marcada. Ele vai treinar, mas não para evitar a luta, mas para saber o que fazer quando a luta acontecer. Então, o dia em que pensamentos virão e a tentação ocorrerá, isso vai acontecer. Então, a pessoa tem que se preparar para que aquilo aconteça. E quando acontecer, ela precisa, em oração, em dedicação a Deus, decidir o que fará com esses pensamentos. Ninguém escolhe o que atrai. Nós não escolhemos as nossas atrações, mesmo as heterossexuais. Nós escolhemos o que fazer com elas. Entende? Então a sabedoria está aí. A tentação, ela vem. O problema é como reagir à tentação. Ou você cede, ou você resiste, ou você vence. Gente, nós estamos conversando aqui com o pastor Davi sobre esse tema, pornografia, e também agora seria muito interessante, porque há muitas dúvidas, né, sobre essa questão hoje da identidade sexual, da homossexualidade. Nós estamos vendo aí muitos pais enfrentando dilemas dentro da própria igreja, pois não sabe como agir, né, quando um filho se diz homossexual, assumiu essa prática, ou essa conduta. Como é que os pais, na sua visão, o que é a homossexualidade e como é que os pais podem tratar disso, enfrentar isso?
Ok, vamos lá. O que é homossexualidade? Essa parece uma pergunta fácil, mas não é. Mas não é. Deixa eu colocar da seguinte maneira. Do ponto de vista... Eu vou colocar do ponto de vista técnico e do ponto de vista teológico. Tá. Digamos assim. Do ponto de vista técnico, secular, a homossexualidade é uma condição humana. Uma condição humana. Tecnicamente, a partir do século XX, ela se tornou, a palavra homossexualidade passou a descrever indivíduos que têm atração afetiva e erótica por pessoas do mesmo sexo. Sim. Então, essa é a definição, digamos assim, mais genérica possível. Tá. Aí tem a visão teológica. E tem, eu nem falei, tem uma terceira questão, que é como as pessoas enxergam. Digamos assim, o afegão médio, né? Aquela pessoa ali, do geral, assim, como é que ela enxerga. Deixa eu falar primeiro do geral. Popularmente, existe um grande problema em conceituar, porque as pessoas, tá? Não estou falando que está certo ou está errado, estou falando como as pessoas enxergam. Elas, quando usam a palavra homossexualidade, elas podem estar falando de 4 coisas diferentes. Veja como a minha vida é complicada. Né? Então, o sujeito fala assim para mim, homossexuais, pode isso, pode aquilo, pode ser pastor, vai para o inferno, vai para o céu. Aí eu fico, mas o que ela quer dizer com a palavra homossexual? Porque ela pode estar querendo dizer 4 coisas diferentes. Primeiro, ela pode estar falando assim, uma pessoa com atração pelo mesmo sexo. Sim. Primeira definição. Então ela está falando de um sujeito que tem atração pelo mesmo sexo. Aí é uma abordagem. Certo. A segunda coisa ela está se referindo a alguém que pratica a homossexualidade. Porque nem todo mundo tem atração pelo mesmo sexo pratica a homossexualidade. Sim. Então tem a ver com o comportamento. É como a Bíblia fala. Sim. Então quando a Bíblia se refere à homossexualidade, ela se refere ao ato sexual. Certo. Ao ato sexual. Então lá em Levítico 18 e 20, por exemplo, inclusive é bastante imaginativo, porque o texto ele diz literalmente, ele descreve um ato. Sim. Ele fala assim, com homem não te deitarás como se fosse mulher. Certo. Então na Bíblia não está escrito assim, não seja gay, porque isso não faz sentido para a Bíblia. Certo. Porque ela não enxerga a homossexualidade como uma identidade do sujeito. Sim. Ela enxerga como um ato, como um comportamento. Então ela pode estar significando atração pelo mesmo sexo, ela pode estar falando sobre atos sexuais que a rigor não é comum, mas a rigor qualquer pessoa pode cometer. Uma pessoa, inclusive, que não tem atração pelo mesmo sexo pode cometer um ato homossexual. Como eu disse, não é o comum, mas isso é possível. O terceiro, ela pode estar se referindo a uma identidade. É como eu me identifico, é como eu me percebo. Então eu tomei aquilo como base de quem eu sou, né? Que é uma abordagem contemporânea que a Bíblia não reconhece. Certo. E o último é uma visão estética. Sim. Tem muitos crentes que olham para alguém que é efeminado e falam assim, tá vendo, ali é um homossexual. A pessoa não sabe. Certo. Se essa pessoa é homossexual. Ela não sabe se ela tem atração pelo mesmo sexo. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela não sabe se a pessoa pratica homossexualidade. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela não sabe se a pessoa se identifica, sim, constrói toda a sua vida baseado naquilo, ou ela rejeita essa construção mais ideológica. Então, veja que essa palavra pode carregar 4 sentidos diferentes. Se fala muito hoje nessa questão do ser. Né? Isso. Até a pessoa diz assim, não, Deus me fez assim. Né? Exatamente. Deus me fez um ser feminino e me colocou num corpo masculino. E a discussão aí, a pessoa ela nunca assume aquilo ali como como comportamento, mas como identidade. Mas aí eu só dei um exemplo que não é exatamente de homossexualidade. Você está falando de transexualidade. A pessoa homossexual ela não tem um conflito sobre se é homem ou mulher. Sim. Isso é um conflito típico de gênero, que é um conflito da transgeneridade ou transexualidade. Então, não são coisas... São coisas muito diferentes. Certo. Então, a homossexualidade tem a ver com a atração.
Sim. A rigor tem a ver com atração. Pode se tornar um conflito de identidade? Pode, mas não por esse caminho que o senhor fez. Sim. Esse caminho é o caminho, geralmente, da galera que tem uma questão de transexualidade. Então, ele não reconhece o corpo. Certo. Aí eu sou mulher, este corpo precisa ser adaptado para refletir quem eu realmente sou de maneira no meu interior, porque eu sou mulher. Sim. A pessoa homossexual, ela não necessariamente tem dúvidas sobre ser homem ou mulher. Sim. Eu sou homem, eu reconheço o meu corpo, então eu tenho pênis e o meu corpo é esse, só que eu sou atraído por pessoas do mesmo sexo. Eu não necessariamente sou mulher. Ah, mas ele pode ser esteticamente feminino. Isso sim. Ok. Sim. Mas não quer dizer que a pessoa rejeita o seu corpo. Entende? Então, mas indo à sua pergunta, né? A pessoa vai dizer assim, então Deus me criou com atração homossexual e diz para mim que eu não posso praticar, porque é pecado, né? Segundo a Escritura. Bem, essa leitura, primeiro, quem faz essa leitura, ela está tentando fazer uma leitura teológica. Você concorda comigo? Concordo. É uma leitura teológica. Essa não é uma leitura social, uma leitura psicológica. Ela está se referindo a conceitos teológicos, tipo criação. Porque essa discussão hoje da homossexualidade, ela está muito forte no âmbito cristão. Isso. E aí, se essa leitura é teológica, ela está cometendo um erro simples de se entender. Veja, nós conhecemos a história da redenção. Então você tem criação, queda, redenção, consumação, correto? Sim. Qual é o erro que a pessoa está cometendo? Ela esqueceu da queda. Do ponto de vista da teologia, digamos assim, tradicional, ela esqueceu da queda, porque ela está falando assim, Deus me criou. Mas veja, tudo que nós experimentamos hoje não é fruto apenas da criação de Deus. Certo. O ar que a gente está respirando não é fruto só da criação de Deus. Porque Romanos 8, Paulo fala que toda a criação geme aguardando a libertação de um cativeiro de corrupção que lhe foi imposta por causa do pecado. Então, tudo foi afetado pela queda, toda a realidade, seja ela externa, seja ela interna do sujeito. Esse corpo, é como se eu falasse, mas Deus me criou com esse corpo e eu estou tendo determinada circunstância neste corpo. Mano, o corpo, ele não é fruto só da criação, ele foi atravessado pela queda. Certo. Então, todas as nossas inadequações, todas as nossas atrações que eventualmente apontam na direção de coisas que Deus reprova, e veja a frase que eu fiz, ela se aplica a todo mundo. Os heterossexuais também. Todas as atrações foram atravessadas pela queda. Então, do ponto de vista teológico, a homossexualidade ela é fruto da queda. Certo. Isso não é uma boa notícia para as pessoas, não é uma coisa popular de ser dita, mas é importante ser dito. E aí a gente faz até diferença de teologias chamadas afirmativas ou inclusivas e a teologia ortodoxa, digamos assim. Porque a teologia ortodoxa ela localiza na queda, a afirmativa localiza na criação. Sim. Então Deus criou, Deus fez, vamos celebrar. Sim. Esse é o problema básico. Tá. O que eu ia perguntar mais aqui, dentro do que você está colocando aqui, você acha que nós, como igreja, somos homofóbicos? Isso eu e o pastor Hernandes, a gente tem batido muito nesse assunto aqui na igreja de Pinheiros, porque a gente é muito criticado, os cristãos no Brasil, a igreja é criticada e nós entendemos, como você colocou aí, se o problema está na queda, a prática da homossexualidade está no mesmo nível da prática do adultério. Correto. E às vezes a gente tem mais complacência com isso aqui e menos com isso aqui, né? A gente acha que esse pecado aqui é mais pecado do que isso daqui. Como é que você vê, por exemplo, essa questão? Você se vê, você está aí no dia a dia, você é um especialista nisso, trata disso. Você acha que nós somos homofóbicos? Uma coisa que me entristece muito também nesse penduricalho aí é que hoje as pessoas só olham para a igreja evangélica como se fosse uma pauta de costumes. E o cristianismo não é uma pauta de costumes.
né? A gente não pode reduzir o cristianismo, a fé em Deus, né? A relação com Deus, o evangelho da graça de Deus, como prática de costumes. Nós não somos... a prática está mais relacionada com tradições humanas, né? Eu diria assim, com as seitas religiosas, do que praticamente com o cristianismo. Como é que você vê isso? Eu queria fazer um razoado sobre isso, porque, vamos lá, é uma resposta um pouco longa. Primeiro lugar, você deu um exemplo muito interessante, né, de adultério e a prática da homossexualidade. E por que existe uma oposição cultural mais que chama de homofóbico, né? Sim. Porque não é interpretado do mesmo jeito pela própria cultura contemporânea. Então não é apenas que os cristãos olham para uma coisa com mais pecado que outra, que é fato. Mas do outro lado, é do lado do mundo, né? Hoje, todo adolescente ele recebe um discipulado, certo, de que a sexualidade e os seus afetos, aquilo que a pessoa sente, as atrações, os desejos, são a base da identidade dessa pessoa. E só tem um jeito de você ser uma pessoa feliz: se você assumir a sua identidade como baseada no que você sente. Você é o que você sente. E você quando você der vazão a tudo que você sente, você será uma pessoa autêntica, e pessoas autênticas são felizes. É o que a gente chama de revolução afetiva. Então, os afetos, eu estou falando tudo aquilo que a gente sente, se tornaram a base da identidade do sujeito e a aposta dele em ser feliz. Certo. Portanto, siga o seu coração, defina-se a partir do seu coração, e você é isso. A sexualidade se transforma na essência do sujeito. Isso é doutrinação hoje, clara, né? É a filosofia, é a maior mentira contemporânea. Certo. É o atrelamento dos centros de identidade aos afetos. Sim. Mas isso desde os 10, 11, 12. E aí você me pergunta assim, o que a pessoa faz? Veja. Aliás, quais são os efeitos disso? Quando esse menino, já na adolescência, ele ouve um pastor falar assim, olha, o adultério é pecado. Na cabeça dele, é assim, então para seguir a Jesus, o sujeito tem que deixar de fazer uma coisa, adulterar. Ok. Deixar de fazer uma coisa que ele já fez, o que ele está fazendo, ou o que ele tem vontade de fazer. Aí ele faz essa interpretação, então tudo bem. Agora, quando o pastor fala, olha, a prática da homossexualidade é pecado, a interpretação dele é outra. Ele fala assim, poxa, mas aí o pastor está dizendo que a pessoa tem que deixar de ser quem ela é para seguir a Jesus, porque ela atrelou a atração e o afeto à identidade. Se a atração é aquilo que define a sua vida, imagine, se coloque no lugar. Você tem 15 anos, você aprendeu o seguinte: isso aqui que eu sinto é a minha essência, é a minha identidade. E eu estou aqui, de certa maneira, entre aspas, fazendo um discurso que ameaça este raciocínio. Não ameaça a sua vida, mas ameaça esse raciocínio. Você tem que se virar contra mim. Ora, se a atração é tudo que eu sou, qualquer discurso que não concorde com isso deve ser criminalizado, inclusive. Certo. Porque está tentando contra a minha existência. Quer me desconfigurar, quer me destruir. Então, é mais difícil falar destes assuntos do que falar sobre outros pecados sexuais por causa da maneira como é interpretado. Afeto e identidade e prática. Essas três coisas, né? Sim, sim. Afeto, identidade e prática está tudo misturado. E é por isso que é muito difícil. Mas aí a sua pergunta foi se a igreja é homofóbica. Não, a igreja não necessariamente. Existem pessoas homofóbicas. Existe, claro que existe. Existem pessoas que odeiam, existem pessoas que têm dificuldade, que não querem conviver. Isso existe desde que a igreja é a igreja. Certo. Aliás, Jesus ele combate isso nos seus próprios discípulos, pessoas que têm dificuldade com outros tipos de pessoas. Faz parte do aprendizado cristão aprender a lidar da mesma forma com todo mundo. Não fazer acepção, né? Não fazer acepção de pessoas. Agora, o que se chama de homofóbico, na verdade, é a não aprovação moral e teológica que a igreja fornece. Então, eu sempre dou o seguinte exemplo. É como se fossem duas pessoas, você imagina, duas pessoas, que elas não podem deixar de se relacionar.
Elas são obrigadas a se relacionar. Só que uma demanda da outra uma coisa que esta aqui não pode entregar. Só que ela não pode simplesmente falar assim, vou embora. Então, como será a relação dessas duas pessoas? Tensa. Tensa. O que essa aqui está pedindo? O que o mundo pede para a igreja? Você quer acabar com esse negócio de se chamar de homofóbico? É muito fácil. É só você entregar o que o mundo está pedindo. Ah, mas o mundo está pedindo a convivência respeitosa e pacífica. Mentira. Não, isso não é verdade. O mundo não está pedindo a convivência respeitosa e pacífica. Isso é papo furado. O mundo quer a aprovação teológica, moral e social de todas as práticas sexuais populares. Aí eu te pergunto, a igreja vai poder entregar isso? Não. É impossível. Não. É impossível. A igreja não vai forçar ninguém a crer na Bíblia, você não precisa ser parte da igreja, você fica tranquilo. Mas eu não posso entregar esta aprovação do jeito que você quer, a menos que eu me desconfigure. Certo. E tem igrejas se desconfigurando. Certo. Porque elas estão entregando isso. Então, não tem jeito. Certo. Se ser homofóbico é não fazer essa entrega, não vai ter outra saída. Porque a Bíblia fala coisas que o mundo odeia. Essa é a verdade. Então, nosso papel é, sim, ter um discurso que educa as pessoas para não fazer acepção de pessoas, não forçar ninguém a nada. Existem muitos conflitos familiares que precisam de ajuda para amar as pessoas, é verdade, mas a aprovação teológica e moral, ela não virá a menos que a igreja se transforme numa outra coisa. Fazer uma pergunta aqui, você vai me dar... Desculpa fazê-la, mas para torná-la bastante prática para o pessoal que está nos assistindo. Pode ficar à vontade. Você tem um filho, né, menino, e um dia esse menino chega, pai, eu agora sou homossexual. Como é que você trataria o seu filho? Olha, filhos, eles vivem trajetórias que os pais não controlam totalmente. Certo. Eu trataria da forma... Eu buscaria tratar da forma... a partir do Evangelho. Certo. Só que eu acho que a pergunta mais difícil... Eu entendi a pergunta, Entendeu? mas eu acho que a mais difícil não é como eu trataria. É quão difícil seria tratá-lo da maneira que a gente sabe que tem que ser tratado. A gente tem que amá-lo. Certo. A gente precisa se posicionar. Os filhos sabem os posicionamentos dos seus pais. Certo. Então, eu não vou deixar de crer no que eu creio e eu preciso amá-lo. Amá-lo. Certo. Tratá-lo bem. Amor não significa aprovação. Sim, sim. Então, tratá-lo bem, amá-lo, orar por ele, e estar sempre disposto a ser o pai dele, independente das escolhas e não só escolhas, mas das condições que ele está vivendo. Agora, o quão difícil emocionalmente é fazer isso? É muito difícil, não é uma coisa simples. Então, os pais, eles passam por um processo psicológico muito complicado quando isso acontece. Sabe por quê? Mesmo que as pessoas não digam isso claramente, mas é assim. No chão da realidade, as famílias cristãs, elas esperam que seus filhos sejam heterossexuais. Não tem jeito. A expectativa é essa. Sim. E aí a gente comete um erro, às vezes, porque a gente dá a entender que se você for uma família, se você tiver uma família cristã de verdade e funcional, pai e mãe presente, Tá. então seu filho nunca vai ter atração pelo mesmo sexo. Porque só tem atração pelo mesmo sexo por causa da criação. Não foi bem criado. Este raciocínio que esmaga o coração dos pais. Certo. Onde foi que eu errei, né? Exatamente. Aí você acabou de tocar num elemento psicológico difícil, que é a culpa. É culpa. Então, quando o meu filho... Se o meu filho me diz tal coisa, imediatamente começa um processo muito difícil de lidar com a culpa, com a vergonha e com o luto. Mas luto de quê? O menino morreu. É o luto da realidade presumida. O luto da realidade presumida é literalmente lidar com o sepultamento de um filho ideal, Sim. que não existe. Então, todo pai e toda mãe tem um filho ideal na cabeça que nunca nasceu. E para amar o filho real, que não é de acordo com o que eu acho que ele deveria ser, eu preciso sepultar o filho ideal. Isso é muito difícil. Para mim, para qualquer um. Pra Então, qualquer um. uma das nossas ações mais efetivas no Ministério hoje Sim. é o apoio
o acolhimento e o ensino de pais e mães que têm filhos homossexuais na igreja. Porque eles carregam um processo muito devastador de culpa, de tristeza, de decepção. E esse estado de luto psicológico, emocional, faz com que a pessoa haja de maneira errada. Porque ela se torna agressiva, Sim, sim. ela se torna, por exemplo, evitativa. Certo. Você já ouviu a expressão assim? Eu não aceito isso na minha casa? Então você bate na mesa e fala, eu não aceito na minha casa. Talvez, na primeira leitura, o pai esteja dizendo, não, eu não aceito, porque pecado é pecado. Pô, legal. Mas no fundo, sabe o que eu descobri? Que a galera que está falando assim, eu não aceito na minha casa, é porque ele não aceita ter de lidar com aquilo. Eu não vou lidar com um filho assim, não vai, eu não quero saber. Eu não aceito na minha casa, não se fala mais nisso. Muitas mães buscam ajuda. Uma espécie de negacionismo, né? É uma negação. É uma negação. Que é um efeito do luto. Certo. Você está entendendo como é complicado? Então, legal, eu iria deixar claro o que eu creio, que eu acho que meu filho já sabe. Eu iria acolhê-lo, eu iria tratá-lo bem, eu iria amá-lo, orar por ele e ser o testemunho do evangelho possível para que ele encontre Cristo. Mas isso que eu estou falando não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é fazer isso num turbilhão emocional que torna cada movimento desse estressante para os pais. Então, é isso que eu diria. Gente, nós estamos chegando ao final aqui. Olha, você deve estar gostando aí, né? Então, o pastor Davi vai deixar aqui os contatos dele, né? Ele é pastor ali na igreja presbiteriana de Alphaville. E ele é pastor lá e atende, né, pastor? É escritor também. Verdade. Nós temos aqui O que Deus tem a ver com sexo. Esse é o livro dele, que ele escreveu, foi publicado aqui pela Thomas Nelson Brasil. E você pode adquirir aí. E pela Amazon. Na Amazon e pela é mais Amazon fácil, também, que é mais fácil, né? Esse livro ele é um livro pequeno, 96 páginas, você vê pelo tamanho. Ele é uma introdução da relação do evangelho com a sexualidade. Então, para quem quer começar a estudar o assunto, esse aqui é o pontapé inicial. Você está convidado a publicar alguma coisa aqui pela Ezion Editora. Ezion, que é isso, hein? Temos que fazer isso aí. Suas considerações finais, por favor. Eu queria falar do Instagram. Acho que o Instagram é o principal elemento de contato para você conhecer todo o conteúdo que é publicado lá diariamente, mas lá no link da bio do Instagram, você tem acesso aos cursos. Certo. A nossa principal função hoje é a capacitação da igreja para lidarmos de maneira equilibrada e bíblica com os desafios contemporâneos da sexualidade. Então, sobre pornografia, tem um programa online muito bom chamado Colírio Project. Colírio tem a ver com limpar o olhar. Sim. É um programa roteirizado de aulas que você assiste e a gente desce até o coração do problema. Ele não é um programa de dicas comportamentais. Certo. Ele vai aplicar o evangelho às raízes da questão, principalmente falando de idolatria, cobiça e preparando o indivíduo para ser tentado. Sim. O que a gente conversou aqui. Certo. E na área da questão da atração pelo mesmo sexo, existem 2 boxes de formação, que são 2 combos de 4 cursos. Cada um tem 4 cursos, são 8 no total, que nós desenvolvemos nos últimos 19 anos de trabalho. Sim. Então, ele está focado, o box de formação está focado em você aprender a discipular e aconselhar cristãos com atração pelo mesmo sexo e suas famílias, né? Então, aquela questão dos pais, tem um módulo especial só para falar disso, chama Jornada dos Pais, dentro deste box de formação. Então, fica o convite a conhecer o Instagram, o link da bio, e se preparar, porque, assim, qualquer trabalho hoje na igreja esbarra nessas questões, em qualquer lugar, criança, adolescente, jovem, adulto, aconselhamento, evangelismo, pastoreio, até em ministérios de arte, de música, está sempre tendo demanda ligada a essa área, então nós precisamos nos capacitar e fica aí o contato do Instagram. Também, se você quiser, você que é pastor e quiser entrar em contato com o pastor Davi, eu sei que domingo é mais difícil, mas durante a semana... Lá no link da bio também tem um lugar de convite. De convite, tá bom? Pastor, muito obrigado, Deus continue abençoando o seu ministério. Dê um grande abraço lá ao pastor Ildé e a turma toda lá de Alphaville, tá bom? Prazer, muito obrigado. Tchau, gente. Até o próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal, tá bom?